Two questions. Yeah. Two more questions. Duas perguntas. Do you want to use mic? We like to hear your voice. You said earlier about not having the poisons and having them eat you alive. And I was wondering if there's an approach to acknowledging them that's not exactly monasticism or like completely understanding Tantra. So like, what would a person do to at least keep them from eating you? Okay. Are you able to say that in Portuguese? No. Too bad. Can you please repeat your question slowly because I didn't get all the words? How can one acknowledge their poisons and work with them without engaging in either extreme of like accomplishing Tantra or engaging in Sutra, or not Sutra, but monasticism? Como é que alguém pode conseguir reconhecer... Se eu estiver errando aqui, alguém me ajuda. Como alguém pode conseguir reconhecer as suas emoções e lidar com elas sem ter que passar pelos extremos ou do caminho tântrico ou de ser obrigado a adotar uma conduta monástica? I'll put it very simple, this one, okay? In the Mahayana, they will ask you not to have desire. Então, o Rinpoche diz que vai procurar responder de uma forma bem simples, bem direta. No Mahayana, o que se pede é que você não tenha desejo. In the Vajrayana, they will say, okay, you can have desire, but you can't have you. E no Vajrayana diz, tudo bem, você pode ter desejo, mas não pode ter você. So it's not really narcissism. Então, não é narcisismo. I think he said monasticism, rather. Monasticism or narcissism? Monasticism. Like if you have desire, Right. you don't have like concept teachings, Right. and you don't particularly want to become a monk. Mm-hmm. What do you do? Well, since there's no you, all the problems are solved. Então, seja qual for a palavra, já que não tem o você, todos os problemas ficam solucionados. Normalmente nós fazemos a confusão entre não existir em realidade e não existir de jeito nenhum. Eu gostaria que o Rinpoche ensinasse um pouco a respeito disso. Rinpoche, in general, we make this mistake. We mistake two things: not existing in fact or really existing, and not existing at all. Can you say that again? That's the way she put it, Rinpoche. That we mistake one for the other, not existing in reality and not existing at all. How can we distinguish between the two? This morning you chant the Heart Sutra. Então, hoje pela manhã, nós fizemos a recitação do Sutra do Coração. Buddha didn't stop saying form is emptiness. O Buda não disse a forma é a vacuidade e parou aí. He said emptiness is form. Ele também disse a vacuidade é forma. He didn't stop there. Mas ele também não parou aí. He said emptiness is not other than the form. Ele falou a vacuidade nada mais é do que a forma. Form is not other than the emptiness. A forma nada mais é do que a vacuidade. This will be explained on the 9th chapter. That's the sort of the fundamental view of Madhyamika. Essas coisas vão ser explicadas detalhadamente quando nós chegarmos no 9º capítulo, que apresenta a visão básica do caminho Madhyamika. It's an important question because I think many people misunderstand the word emptiness or non-existence as something nihilist. É importante a gente poder estudar essas coisas, porque geralmente as pessoas têm uma compreensão equivocada. Quando elas ouvem coisas como vacuidade ou não existência, então elas acham que se está falando do niilismo.
it's the non-existence. When we say non-existence, it should also include non-existence of non-existence. Quando se fala não existência, você tem que saber que a não existência também inclui a não existência da não existência. You know, when you are looking at a mirror, a reflection occurs. Por exemplo, quando você olha para um espelho, você vê lá uma imagem refletida. Okay, that's how the Madhyamikan they think. More than one phenomena gathers. It's called pungpo, aggregate, skandhas. More than one entity gathers, and then this aggregate usually is looked upon and then labeled as something. Dentro do caminho do Madhyamika, se usa o conceito de agregado quando mais de um fenômeno acontece, então eles são reunidos e recebem um rótulo só. Everything is like that. For instance, like this cup. Isso vale para todas as coisas, por exemplo, essa caneca aqui. Many there's so many attributes are put together and then we label it as a cup. Então, ela é composta por muitos atributos, mas tudo isso é reunido e recebe um único rótulo de caneca. This is actually not only in the Mahayana, even in the Sharvaka, they talk this, and that's quite important. This is something you should know. Isso é uma coisa bastante importante que vocês têm que ter presente, e também é uma coisa que não aparece só no caminho do Mahayana, não. Mesmo no caminho dos Shravakas, o conceito existe. When we look at our hand, for instance, okay? Por exemplo, quando a gente olha para a nossa mão, the Sharvakans, they think that we make 3 mistakes. Os praticantes do caminho do Shavakayana dizem que ao nós olharmos para a nossa mão, nós estamos cometendo 3 erros. We look at our hand as a whole, not as in parts. O primeiro deles é que nós olhamos para a nossa mão como um todo único e nós não a vemos como partes separadas. When we say, may I shake your hand, we don't say, may I shake your bones. Quando eu digo, eu posso apertar a sua mão, eu não digo, eu posso apertar os seus ossos. See, we don't think in parts. Então, o nosso pensamento não acontece segmentado em partes. Yeah, actually, it's all in parts. There is no hand. E, na verdade, você tem um monte de partes, não existe mão. Okay. The second mistake is we think it is the same hand that we had yesterday. O segundo erro é que nós pensamos que a mão de hoje é a mesma mão que nós tivemos ontem. The third mistake is we think it is independent. E o terceiro erro, It exists independently. é que nós pensamos que ela tem uma existência independente. Forgetting that very fact that this ceiling is not falling over my hand also shows that this is a very dependent. E nós esquecemos do fato de que, visto que o teto não desabou e não esmagou a minha mão, ela está aí. Então, isso só mostra quão dependente a minha mão é. Now this is important. This is a very important message. E aqui tem uma mensagem muito importante. It will really make you think twice before you buy the next moisturizer. Isso certamente, se você contemplar isso, vai te fazer pensar 2 vezes antes de você comprar a sua próxima loção hidratante. So what is hand cream? Is it a skin cream? Is it a blood cream? Is it a vein cream? Or it's a bone cream? Então, o que é um creme para as mãos? É um creme para os ossos? É um creme para o nervo? É um creme para o sangue? É um creme para os tendões? Okay, so this. If you get out of this 3 mistake, then you have a little clue of emptiness. Se você conseguir escapar, né, desses 3 erros, você começa a ter uma pequena dica do que seja a vacuidade. Happiness, everything is like that. Everything. Tudo é desse jeito. A felicidade. See, as a Buddhist, when we say, may all sentient beings be happy. Por exemplo, quando nós budistas dizemos, possam todos os seres sencientes terem felicidade.
what kind of happiness are we talking here? De que felicidade a gente está falando aqui? Because, it could be dangerous. Like George Bush's happiness may be the death of Saddam Hussein. Porque pode ser uma coisa perigosa. A felicidade do George Bush é a morte do Saddam Hussein. And that's not so nice for us to pray like that. E para nós, budistas, né, fazer uma prece de aspiração essa não é uma coisa tão boa. And for some of us, a gentle stroke is a pleasure. E para alguns de nós, um toque, uma carícia é um prazer. But for some, whips and chains works better, isn't it? Mas para outros, correntes e chicotes funcionam melhor, não é mesmo? So all our phenomena is just a label, basically, Então, todos os nossos fenômenos, basicamente, são rótulos and the way we think. e a maneira como nós pensamos. Now, thinking that this thought, this idea, is not the reality, is what we call the non-existence. Então, o conhecimento de que esse pensamento, essa forma de pensar não é a realidade, é isso que se chama de não existência. Okay, one or two questions. Uma ou duas perguntas. Como é esse trabalho? Dentro do budismo, eu sei que nós trabalhamos assim, mas eu tenho algumas dúvidas a respeito do trabalho de usar o veneno contra o próprio veneno. Okay, Rinpoche, would like you to say a few words about this Buddhist method of using a poison as an antidote to the very poison. Actually, all the Buddhist path should be understood this way. Na verdade, todo o caminho budista deve ser entendido dessa maneira. Do you know that Buddha is not a Buddhist? Vocês sabiam que o Buda não é budista? And when we pray, we should all have the aspiration that all sentient beings to reach the state of Buddha. E quando nós fazemos oração, nós pedimos que todos os seres possam alcançar o estado de Buda. I don't think we have this agenda in our sutras and shastras, like in some religions such as Islam. They do what they call Dar Islam, which means world will be perfect when universe becomes the Islamic universe. We don't have that kind of agenda. We wish that all become the Buddha, but we don't necessarily wish that all become Buddhist. Então, no caminho budista, nós formulamos a aspiração de que todas as pessoas possam chegar ao estado de Buda, mas nós não pedimos que todas as pessoas se tornem budistas. Assim como, por exemplo, em outras religiões, como no islamismo, onde se diz que o mundo ficará perfeito quando todos os seres humanos se converterem ao islamismo. Esse tipo de preocupação não aparece no budismo. The path is a boat which takes you to the other shore. O caminho é um barco que te leva até a margem do outro lado. Once you are there, you have to abandon it. Uma vez que você tenha chegado à outra margem, você precisa abandonar o barco. Unless you feel nostalgia about the path. A menos que você fique com nostalgia em relação ao caminho. I believe that many Buddhists, the day before they reach enlightenment, their biggest obstacle is going to be how not to be Buddhist. O Rinpoche acredita que para muitos budistas, num dia antes de eles alcançarem a iluminação, o maior problema deles vai ser como aprender a não ser budista. As Chandrakirti and as many of the Mahayana, great Mahayana masters have repeatedly told us, the path, the whole Buddhism is an illusion. Como disse Chandrakirti, e essa é uma afirmação que saiu da boca de muitos e muitos outros mestres do Mahayana,
Diz Chandrakirti que todo o caminho do budismo é uma ilusão, It is to wake you up. cujo objetivo é nos despertar. Let's say if you are having a nightmare, such as sleeping with an elephant, Imagine que vocês estejam tendo um pesadelo, como por exemplo, você está dormindo com um elefante. and then someone knowing that you are going through a nightmare brings a cold bucket of water. E aí alguém, sabendo que você está tendo aquele pesadelo, traz um balde cheio d'água Throws upon you and you wake up. e despeja essa água sobre você e então você acorda. Now this does not mean that the water chases the elephant. Isso não quer dizer que a água espantou o elefante. Because elephant does not exist. Isso não quer dizer que a água saiu correndo atrás do elefante, porque o elefante nunca existiu. Whether you like it or not, path is actually a trick. Então, quer você goste dessa ideia ou não, na verdade o caminho é um truque. It will come during the meditation, but because you have asked, it's a timely question. So, for instance, even the shamatha, we are told to concentrate our mind on our air going out and in. Então, isso vai aparecer no capítulo sobre a concentração, mas como essa pergunta foi feita, e o Rinpoche também acha que a pergunta é oportuna, mesmo quando está fazendo a prática de shamatha, o que se pede é que você se concentre no ar que entra e sai do seu corpo. That is like the base of all the meditation, the foundation of all the meditation. E, na verdade, essa poderia ser considerada como a base de todas as outras formas de meditação. So thousands of meditators, whether be it in the cave or be it in the monastery, they are all busy watching their breath in and out. Então, milhares de meditadores, quer estejam em cavernas, quer estejam em outros lugares, estão prestando atenção e observando a sua respiração que entra e sai. And I believe that many reach enlightenment. E o Rinpoche diz que ele acredita que muitos, com isso, chegam à iluminação. It's got nothing to do with because your breath is such a holy thing that when you watch this, it takes you to enlightenment. Isso não tem nada a ver com o fato de a sua respiração ser uma coisa tão sagrada que quando você se põe a observá-la, então isso te leva para a iluminação. What it does is, it's a trick, you see. What it does is, when you say, don't wonder, just concentrate on the breath, then it makes you realize you can't. Então, na verdade, isso é um truque. Quando é dada a você a instrução, não deixa a sua mente ficar passeando por aí, deixa ela concentrada na respiração. E aí, quando você vai tentar fazer isso, você descobre que você não consegue. That your mind is everywhere. Que a sua mente fica indo de todos os lados, de um lado para o outro. And that is actually the first realization you have. E essa, na verdade, é a primeira realização que você vai ter. You are a step closer to enlightenment. Você deu um passo em direção à iluminação. But there are many, small-hearted, not too courageous, not so courageous, meditators will give up, thinking that I can't do it because I just can't concentrate. Mas aí as pessoas que são fracas de ânimo, que não têm muita coragem, vão ter uma tendência de desistir. Porque ela vai dizer, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer isso. So I would say the path as simple as watching breath, all the way the most sophisticated path, the path of completion, such as dissolution of the Guru, they are all trick. E o Rinpoche diz que o caminho todo, da sua forma mais elementar, que é você observar a respiração, até as suas formas mais sofisticadas, como, por exemplo, o estado da consumação, da dissolução, quando a imagem do Guru se dissolve no praticante, todo o caminho é um truque.
Actually, even during the path, our masters always tell us not to be attached to what we call experience. E mesmo enquanto nós estamos percorrendo o caminho, os mestres sempre nos dizem que nós não devemos nos apegarmos às experiências que tivermos. The whole Buddhism is a bit like onion. Todo o caminho do budismo é mais ou menos como uma cebola. Lot of layers of skin. Uma cebola com muitas e muitas camadas. You will have to peel off these one by one. Então vocês vão ter que descascar as camadas da cebola uma a uma. The challenge is every time we manage to peel off one, we will always be trapped with this victory. E o desafio está no fato de que a cada vez que nós conseguirmos remover uma camada, nós vamos cair na armadilha de termos conquistado essa vitória. Enthusiasm to peel the next will be very difficult. E aí o entusiasmo para nós descascarmos a próxima camada vai ser uma coisa difícil de se manifestar. Especially when your master tells us constantly that inside there is no fruit. Especialmente quando o seu professor te diz constantemente que lá dentro da cebola não tem fruto nenhum. Okay, one more question. Mais uma pergunta. Oi, eu gostaria de saber como que faz para transformar a confiança no prajna, confiança na sabedoria da insubstancialidade, na prática disso, assim, de realmente conseguir presenciar isso. Você podia repetir um pouco a sua pergunta? Deixa eu ver se eu captei bem. Tá. Como faz para transformar a confiança no prajna, da insubstancialidade das coisas, na percepção disso? How does one change confidence in prajna, in the unsubstantiality of all things? How do we change that into, I think, an actual living practice? The trust into the practice. That's very difficult because most of the time the prajna or the wisdom is very intellectual. É muito difícil de fazer isso porque na maior parte do tempo a nossa percepção de prajna ou da sabedoria é uma coisa bastante intelectual. This is why the whole relative aspect of the mind training is important, such as what you are going through now. E é por isso que todo o lado do ensinamento que trata da verdade relativa, que é o tipo de ensinamento que o livro está falando agora, esses ensinamentos são tão importantes. Your question, I think, is very timely because the chapter that we just talked about, the chapter that we just finished is awareness. We had a different translation for that, Rinpoche. Rinpoche disse que a pergunta é oportuna também, porque o título do capítulo que ele acabou de dar um ensinamento, que é o capítulo 4, o nome em inglês desse capítulo é Awareness, mas a tradução diz aplicação a bodhicitta. So the title in Portuguese is Application to Bodhicitta, how to apply yourself to bodhicitta. Okay. So, this bodhicitta, which you are just asking, basically it's the prajna. Prajna, the non-duality of compassion and prajna. Então, bodhicitta tem a ver com prajna, tem a ver com a não dualidade, né, da união da sabedoria com a compaixão. That needs to be maintained. E é isso que precisa ser mantido. And for that, one need vigilance. E para isso, a vigilância é importante.